Hoje é muito difícil um árbitro apitar mal contra o Palmeiras. Boa, boa! Muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Para você que não é inscrito ainda, gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, gente, é muito importante porque faz diferença sim, tá? Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, é de graça. E se possível, se você se sentir à vontade, deixa seu like no começo do vídeo aqui, porque assim você ajuda o YouTube a notificar, entregar esse vídeo aqui para mais e mais palmeirenses com mais facilidade. É muito importante pra gente que produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube. Combinado? Gente, bora pro nosso pós-jogo, pós-tudo, pós-repercussão sobre a vitória de ontem do Palmeiras diante do Atlético Goianiense no Allianz Parque por 3-1. Bom, eu tenho algumas coisinhas para falar sobre o jogo, mas a gente tem um tema principal aqui do vídeo. Dando uma pincelada rápida no jogo de ontem, bom, Palmeiras abriu o placar logo aos 5 minutos, num passe lindo, perfeito, do Gustavo Gomes para o Flaco Lopes, que dominou no peito, fez um domínio muito bonito e tirou do goleiro. Fez um gol bastante importante também para ele. Eu já falei aqui diversas vezes que eu gosto muito do Flaco Lopes, eu acho que é um centroavante que tem bastante recurso e tem características diferentes do Rony também. Então é um jogador que agrega demais nessa posição e para o elenco do Palmeiras como um todo. O Atlético Goianiense empatou com o Shailon, foi um golaço que ele fez. Eu vi, na verdade, algumas pessoas falando nas mídias sociais, grupos de WhatsApp, etc e tal, que o Everton havia falhado no gol do Atlético Goianiense. E eu fiz até essa pergunta lá no meu Instagram. Se você não me segue, ó, segue aqui. Deixa lá também a sua opinião. Para mim, teve 000 falha do Everton. Mas, enfim, tem gente que acha que ele poderia estar melhor posicionado, etc. Mas eu discordo. Acho que não foi, não, falha do Paredão. Inclusive, ele tem feito... Ele começou a temporada um pouquinho abaixo, né? Com alguns jogos abaixo. E logo já retomou a confiança, já retomou o seu nível técnico. E, enfim, tem sido muito importante, fazendo defesas extremamente difíceis e importantes que a gente sabe que um goleiro do nível dele, do calibre dele, faz. E aí, assim, gente, segundo tempo, o Palmeiras resolveu o jogo em praticamente 2 lances, né? Eu acho incrível esse poder, essa capacidade do Palmeiras em criar oportunidades, o tanto que o Palmeiras cria. Porque muitas vezes eu vejo jogos de outros times, de adversários, e eu vejo o quanto é difícil criar, chegar ao gol do adversário, sobretudo converter. E eu vejo que para o Palmeiras, por ser um time tão maduro dentro de campo, um time tão consistente, regular, Palmeiras voltou para o segundo tempo e, como eu falei, em 2 lances, decidiu o jogo e sacramentou a vitória por 3-1. Um ponto que eu quero destacar aqui é que eu gostei bastante do entrosamento entre Rafael Veiga e Dudu logo na entrada, né? Quando o Dudu saiu do banco de reservas, o estádio inteiro gritando o nome do Dudu novamente. O Abel Ferreira abraça ele e como se fosse um incentivo, né? Ó, confio em você, vai lá. E foi realmente muito legal ver esses 2 jogadores tão ícones, né, do Palmeiras, que o Rafael Veiga, ele é o termômetro do time quando ele tá nesse nível de confiança, nesse nível técnico dele habitual. É um jogador que ele tem todos esses fatores de rendimento, nível técnico, tático, físico, mental, muito acima da média. Mas bom, gente, temos um tema principal aqui do vídeo. E ontem, com a derrota do São Paulo diante do Atlético Mineiro, enfim, deu muita repercussão, principalmente sobre o comportamento do Zubeldia. E eu quero deixar aqui um trecho da live do Arnaldo e Tirone e a gente volta a conversar em seguida. Todos os créditos para o canal Arnaldo e Tirone.
Uma outra coisa importante sobre a irritação do Zubeldia, e acho que isso é legal para ele ganha muitos pontos com a torcida do São Paulo. Você não acha? Sim, exatamente. Eu acho que ganha. E ele, assim, aí, assim, como a diretoria, muitas vezes nessas questões delicadas, ela é omissa, o Zubeldia, quando vai para o confronto e fica indignado com a arbitragem, ele rapidamente ele vai conquistar o torcedor dessa forma, assim como o Abel conquistou o torcedor do Palmeiras também muito por se comportar desta forma, né, Tironi? Tomar a frente, né? Agora, até o Abel entrar nesse modo atual, que é assim, hoje é muito difícil um árbitro apitar mal contra o Palmeiras. Muito pelo trabalho do Abel a longo prazo e da direção. 2, o Abel já entendeu o limite dos cartões e do discurso e né, o limite da suspensão, né? Esse é um processo que o Zubeldia ainda está engatinhando, né? Bom, gente, vocês viram aí, né, o trecho onde o Arnaldo Ribeiro fala que é muito difícil um árbitro apitar mal num jogo contra o Palmeiras. Bom, com todo o respeito do mundo, eu discordo bastante dessa primeira afirmação. Eu falo dessa primeira afirmação porque na frase seguinte eu concordo com o que ele falou sobre o entendimento do limite, né? O Abel Ferreira, ele teve esse entendimento de até onde ele pode ir numa reclamação, numa possível insatisfação com a arbitragem. Mas bom, vamos por partes. Sobre a questão da arbitragem, como eu falei, eu penso bastante diferente, eu posso inclusive dar algumas evidências. Primeiro de tudo, eu já falei aqui, eu reitero para vocês a minha opinião. A arbitragem aqui no Brasil, ela é ruim para todos os clubes. Para uns mais e outros menos, isso é verdade. Mas de um modo geral, todos os clubes já foram e são prejudicados em todos os campeonatos aqui do Brasil. Segundo, nesse ano o Palmeiras teve sim lances inconclusivos e erros claros de arbitragem. Por exemplo, no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto da Copa do Brasil, onde as linhas foram extremamente mal traçadas e inclusive o VAR alega dúvida na decisão final. No ano passado, tiveram muitos e muitos erros de arbitragem, pelo menos 8, 9 jogos. O Palmeiras foi veemente prejudicado, deixando pontos pelo caminho que fizeram falta, sim, lá no final do Campeonato Brasileiro, justamente por conta da péssima arbitragem praticada nesses 8, 9 jogos. Terceiro, na realidade, gente, a verdade é que todos os clubes têm praticamente um dossiê com todos os erros de arbitragem contra si. Porque no final, futebol é isso, cada um defende o seu. E enquanto o alvo for um clube apontando para o outro, esse tema nunca vai chegar ao fim. Porque, na verdade, o alvo principal é e deveria ser a CBF. É da CBF que os clubes, enquanto instituições, devem cobrar por melhores árbitros, profissionalização, padrão nos critérios, seriedade, domínio da técnica e etc. Até porque é muito confortável para a CBF assistir de camarote essa briga interminável de todos os clubes brigando entre si. Uma coisa eu falo para você, se hoje você curtiu um suposto erro de arbitragem do rival, no dia seguinte quem vai amargar vai ser você, porque como eu falei, a arbitragem aqui no Brasil, ela é ruim para todo mundo, para todos os clubes. Falando sobre o Abel, de fato, na minha visão, ele entendeu, ele compreendeu, sobretudo com consciência, sobre o famoso limite, da onde ele pode ir, até onde ele pode ir com uma reclamação. E ele ainda toma, sim, muitos cartões amarelos e fica suspenso também de jogos, inclusive, muito importantes. Mas eu tenho certeza que essa tolerância da arbitragem ela é muito menor por conta do passado do Abel Ferreira. Justamente por isso, por ser o Abel Ferreira. Mas o que eu reitero aqui é que eu consigo enxergar no Abel uma mudança de comportamento. Até porque eu acredito que mudança é síntese de continuidade, ações repetidas, contínuas. E é o que eu enxergo no Abel na beira do campo. E
E agora, por último, para encerrar da minha parte aqui, e na verdade não é nem uma crítica, é um questionamento para o lado de lá, do São Paulo Futebol Clube, onde o próprio Arnaldo e o Tirone também falaram que o Zubeldia vai ganhar muitos pontos, vai conquistar a torcida do São Paulo com esse comportamento revoltado de estar, enfim, indignado com a arbitragem aqui no Brasil. E, de fato, o Zubeldia vai sim conquistar e ganhar muitos pontos com o torcedor do São Paulo. Por quê? Porque o torcedor ele se sente representado. A gente está falando de sentimento. E quando existe alguém representando o seu clube, você cria uma identidade e uma conexão. Uma ligação que vai para o âmbito emocional. É aí que nasce a união, o vínculo. E rivalidade à parte, gente, aqui no canal eu prezo muito a coerência. E na minha visão, ele tem sim razão nas reclamações dele, em ficar revoltado. A arbitragem ontem, no jogo contra o Atlético Mineiro, foi extremamente caseira, do Marcelo de Lima Henrique. E uma vez, numa coletiva do Abel Ferreira, ele falou que a união, a conexão, precisa existir num clube em 5 pilares: presidência, diretoria, comissão técnica, elenco e torcida. E foi de fato isso que aconteceu entre Abel Ferreira, comissão técnica, e torcedores, deixando esse elo muito resistente, mas que eu ouvi de rivais várias e várias vezes que o Abel era chorão, que ele reclamava demais, etc. Então fica o questionamento não só para os torcedores do São Paulo, mas enfim, para todos os torcedores que por acaso caírem de paraquedas aqui no canal. Combinado, gente? Comenta aqui que eu quero muito saber sua opinião, é muito importante para eu saber o que o meu público acha, o que o meu público pensa. Se você curtiu o canal, curtiu o conteúdo, se inscreve no canal, já falei aqui que é muito importante pra gente que produz conteúdo aqui na plataforma. E deixa seu like também, se você não deixou lá no comecinho do vídeo, deixa agora, que é muito importante pra gente. Combinado, gente? Volto nos próximos dias. Muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra sempre. Nunca se esqueçam disso.